Pronto, estou gravando aqui, como sempre. Então, vamos lá. Referente ao que a gente veio estudando nas últimas aulas, a gente começou a ver a parte de trabalho. Vimos que trabalho ele vai ser uma força vezes uma distância. E nisso conseguimos aplicar para alguns casos. Calculamos ali o trabalho de uma força-peso, que nada mais é do que a massa vezes a gravidade vezes a altura, né? O peso vezes a altura. Calculamos ali o trabalho de uma força elástica. Vimos lá que a constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2, kx ao quadrado sobre 2. E deixei um exercício para vocês fazerem. No caso, esse exercício P143. Esse exercício está na página 302 do livro. Então, quem tiver aí o livro, quiser acompanhar na página 302, a gente vai resolver essa questão que eu havia passado para vocês aí na última aula. Tudo bem, tem problema não. Vamos. Não sei, ué. Não sei. Foi. Provavelmente. Então, vamos lá. Aqui que diz aí questão 143. Considere o sistema elástico constituído de uma mola e um pequeno bloco. A constante elástica da mola é 50. Inicialmente o sistema está em equilíbrio. Em seguida a mola é alongada nas figuras A e B. Considere a deformação OA como 10, OB como 20. Beleza. Então vamos lá, a gente sabe que o trabalho da minha força elástica, ele é quem? Ele vai ser exatamente igual à minha constante elástica vezes o meu x ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Né? A gente viu que isso se resumia lá a um triângulo, nesse triângulo ficava como kx, né? A força ela é kx, e aí ficava 143, página 302 do livro. Sem problema, vamos resolver agora. Então vamos lá. Como que eu vou calcular aqui cada uma das questões? É simples. Minha constante K, ela vale 50, está aqui no livro. Eu tenho que o x ele vai representar a distância do ponto central até o ponto final. Então vamos lá. Na letra A, ele está indo de O para A. Se ele está indo de O para A, o que vai acontecer? Nesse primeiro sentido aqui, ó, eu estou puxando ele e ele está contrário ao movimento, né? Qual é a tendência da mola? A tendência da mola é sempre voltar para a posição inicial, certo? Então a gente tem que ter noção que quando eu calculo o trabalho de uma mola, ele sempre vai ser negativo. Por que vai ser negativo? Porque eu vou puxar numa direção e a força da mola vai ser sempre para poder tentar voltar para essa posição. Então vai ser sempre contrária a esse movimento, né? Salve exceções aí que eu estiver soltando, né? A gente vai resolver, vocês vão entender. Então eu estou indo de O para A. Se eu estou indo de O para A, esse primeiro cara aqui ele vai ser negativo, né? Porque eu estou puxando a minha mola. E aí como que vai funcionar? De O para A, a distância aqui é 10 centímetros, tudo bem? Repara que a minha constante elástica, ela está dando aqui, ó, uma mola de 50 newtons por metro. Então significa que os 10 centímetros eu não vou usar como 10 centímetros, certo? Vou converter esse cara. Então, na verdade, eu vou utilizar como 0,1 metros. Tudo bem? Então, ficando ciente aí. Lembra que eu falei, a constante ela sempre dita as regras. Então, se ele está falando que é newton por metro, newton é força, metro é distância. Então, eu vou utilizar 0,1 aqui. E no outro, que era 20 centímetros, vai ficar 0,2. Então, vamos lá. É só pegar e substituir, né? Então, se ele vai de 0 para A, ou seja, ele vai 0,1, uma distância de 0,1, vai ficar então
50 vezes 0,1 dividido por 2. Então é só resolver essa conta. 0,1 ao quadrado vai dar 0,01. Então até fazer aqui na calculadora. Vocês não estão vendo, mas quem for ver o vídeo vai ver. Então 0,01 vezes 50 vai dar 0,5. Se eu dividir esse cara por 2, 0,25. Então esse primeiro trabalho ele é menos 0,25 joules. Só peguei e substituí. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer de B para O. Então repara que agora de B para O, ele está na posição maior e ele está voltando para a posição 0. Repara que agora eu não estou puxando a mola. Eu simplesmente soltei a mola, né? Porque ele já está na posição estendida e ele vai tender para a posição normal. Então, nesse caso aqui, por eu não estar puxando a mola, ele vai ser positivo. Pensa comigo, sempre que o sistema ele sofre algum esforço, né? Ou seja, não é ele que faz, não é a mola sozinha que vai sair de O para A. Alguém tem que puxar a mola para ir de O para A. Então, alguém está fazendo uma força externa no meu sistema. Logo, como eu tenho essa força externa, eu vou ter aí que meu trabalho é negativo. Mas quando ela faz esse trabalho sozinho, ou seja, se eu pegar a minha mola no O, no B, e soltar, o que vai acontecer com ela? Ela vai voltar naturalmente. Então, é ela que está fazendo esse efeito. Pelo fato de ser ela que está fazendo esse efeito, eu tenho que esse cara é positivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho que o meu K vale 50. Entre O e B, vai ser o que? OB, 20 centímetros, 0,2. Então, vou colocar aqui 0,2. 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. Vezes 50 vai dar 2, dividido por 2, 1. Então, todo esse trabalho vai dar para 1 joule. Beleza. Agora, o que acontece? Aqui que vem uma questãozinha que pode ser um pouquinho mais chata de vocês visualizarem. De B para A. De B para A, o que eu vou ter? Eu vou ter que meu trabalho é positivo, certo? Só que aí eu vou ter um pequeno porém na hora de eu resolver esse cara. Se de O para A é 10 centímetros, O para B é 20, eu posso dizer que de A para B é 10, né? 10 mais 10, 20. Só que aí eu não posso simplesmente jogar 10 aqui. Por quê? Pensa comigo, você tem uma mola, e aí você puxa 10 centímetros dessa mola, ela está parada e você vai puxar 10 centímetros. Então você vai exercer uma força, certo? Não tinha nada sendo aplicado nessa mola, você vai exercer uma força para esticar essa mola. Agora pensa comigo que você vai puxar ela mais 10 centímetros. O que vai acontecer? É a mesma coisa que você tivesse puxado antes? Claro que não. Por quê? Porque a mola ela já vai estar esticada. Ou seja, ela já tem uma força contrária ao movimento. Você está exercendo uma força que é maior do que essa força contrária. Então, se eu puxar de O para A, vai dar 0,25. Mas se eu puxar de A para B, ou seja, em A ela já está esticada. Então, eu não posso simplesmente fazer de A para B e jogar 10. O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que fazer de O para B, ou seja, esticar ela totalmente e subtrair do de O para A. Ou seja, eu vou fazer o trecho total, que é de O para B, menos o de O para A. Exatamente por causa disso, porque aí eu levo em consideração o fato dessa mola estar esticada ou não. Todo mundo conseguiu entender a lógica? Se ele for calcular o trabalho e esse trabalho não for até o ponto central, eu tenho que fazer ele todo menos o pedaço que eu estou querendo. Então, aqui, esse trabalho, botar até aqui embaixo,
Então, meu trabalho de B para A, botar BA, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao meu trabalho de B para O, ou seja, meu trabalho até o ponto inicial, menos esse outro trecho, que é o trabalho de O para A. Então, vamos lá. Por sorte, esses caras aqui a gente já calculou, né? Então, meu trabalho de B para O, ele vai valer quanto? 1 joule. E o trabalho de O para A vai ser aí 0,25 joules. Né? 0,25. Então, na verdade, aqui eu não estou levando em consideração o sinal, tudo bem? Eu estou levando em consideração a energia gasta, tá? Aqui porque, por enquanto, a gente está vendo o trabalho, que nada mais é do que uma direção dessa força. Conforme a gente for evoluindo um pouquinho, a tendência é que a gente comece a ver energia. E aí a energia a gente esquece esses valores aí de essas setas. Vai ficar, digamos, mais simples e visual para vocês. Então repara que se ele já estiver esticado em A e eu puxar ele mais 10 centímetros, eu não vou gastar 0,25 de energia, eu vou gastar 0,75 de energia. Ou seja, eu vou gastar mais energia para puxar de A para B do que de O para A. Exatamente porque, aquilo que eu falei, em A ele já está tensionado, ele já está puxado. Então, se eu quiser esticar mais ainda, eu tenho que exercer uma força maior do que a força que já está sendo aplicada a ele. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Conseguiram sacar a ideia? Beleza. Então, seguindo aí o livro, né, ele fala um pouquinho ali da máquina a vapor, tudo mais. Né? A gente tem a unidade de energia, deixa eu ver aqui. Ó. A gente tem a parte de potência. O que é uma potência? A potência, não sei se dá para ver ali no livro página 303. Aqui, ó, vou ver se eu compartilho para vocês. Vou parar a apresentação um cadinho. Compartilhar uma guia. É isso aqui mesmo. Dá uma olhadinha aí para quem estiver vendo o livro. Então, o que a gente tem? A gente começa a ver a parte de potência. O que é uma potência? Uma potência é exatamente o que ele está demonstrando ali. Ou seja, ele vai ser um trabalho sobre um tempo. Então, espera aí. Então, por exemplo, o que torna um carro tão potente? Né? Quando a gente fala assim, pô, mas esse carro é mais potente do que o outro. O que faz esse feito? Exatamente por quê? Porque o carro mais potente, né, o carro 3.0, ele vai liberar uma energia maior do que o carro 1.0. Ou seja, ele consegue liberar uma energia em mais tempo do que o outro carro. Né? Então, quando a gente fala lá de potência, por exemplo, um carro 3.0, né, ele consegue subir um morro de segunda, de terceira, muito mais facilmente do que um carro 1.0, que vai ter que subir de primeiro. Exatamente o quê? Porque nesse mesmo intervalo de tempo, ele vai liberar uma quantidade de energia muito maior. Então, o meu trabalho ele vai ser essa quantidade de energia, ou o trabalho realizado por essa força, dividido pelo tempo. Então, na verdade, eu vou ter o quê? Força vezes distância, ou ΔS, dividido pelo meu tempo. Acontece o quê? Quando a gente tem aqui a potência, eu tenho distância sobre o tempo. A gente sabe o que significa uma distância sobre um tempo. Uma distância sobre um tempo é exatamente o quê? Velocidade. Então eu posso dizer também que esse cara ele vai ser uma força vezes uma velocidade. Então minha potência vai ser esses dois parâmetros que eu tenho aí para poder analisar. E aí qual é a unidade de potência? A unidade de potência ela é dada em watts. Ou seja, o watts é o cara aí que estava estudando esses valores. E basicamente, quando a gente sempre fala de potências, a gente sempre vai chamar esse cara de watts. E ele é sempre joules por segundo.
Tem que tomar muito cuidado porque pode ter outros valores que podem acabar confundindo. A gente vai ver e vai fazer alguns exercícios aqui para poder simplificar. Então ele dá o valor ali. Aí o que acontece? A energia, a gente aprendeu da energia como sendo o quê? Joules. Mas acontece que a gente pode dar energia em formas de potência, em uma combinação de potência. Que é exatamente isso aqui, ó. Potência é trabalho sobre o tempo. E aí eu posso dizer que minha energia vai ser a potência vezes o tempo. Ou seja, minha energia ela vai ser watts, né? Eu posso dar minha potência em watts e posso dar meu tempo em hora. Então eu posso chamar esse cara de watts-hora ou quilowatts-hora, né? Então o que acontece? Basicamente, esse nível de energia, quilowatts-hora, ele é muito definido quando a gente vai trabalhar com energia elétrica. Ou seja, quando a gente chegar lá no segundo ano, né, vocês vão ver lá a conta de luz. Provavelmente não deve ser eu que vou dar aula para vocês, né, já que eu não estou dando aula para o segundo. Deve ser aí o Hugo ou o Geraldo. Mas vocês vão ver que é possível, por exemplo, calcular a conta de luz. Ah, se eu deixar a minha lâmpada ligada ou algo do tipo, vou ver ali na minha conta de luz tantos quilowatts-hora. Que é o que? É a energia que aquele eletrodoméstico ele consome em uma hora, né? Quilowatts-hora. Então, basicamente existem vários valores de potência e um deles é o que é chamado de cavalo power, ou em inglês horsepower, né? HP. Quando você fala, o carro tem tantos HP, é mais ou menos isso aqui. Como funciona esse conceito aqui de HP? Isso aí o exercício vai explicar pra gente, né? O HP ele é muito utilizado, ou o CV, cavalos de força, né? Ele é muito utilizado para carro de corrida. Ah, o carro ele tem 620 cavalos de força, 430. E era o que? Era similarmente como se tivesse 620 cavalos puxando aquele cara, né? Ou seja, é uma análise ali análoga. Basicamente é o quanto de força, de potência, de energia que um cavalo consegue liberar. Pensa em um cavalo puxando, sei lá, uma carga, uma caixa, algo do tipo. Então ele vai liberar uma energia, ele vai ter uma potência natural dele. Então quando a gente fala 620 cavalos de força, basicamente a gente está falando que são 620, né, vezes essa energia que o cavalo libera. Em resumo é isso. Né? E aí a gente tem várias combinações. Cada um deles tem sua aplicação. Mas relaxa que isso aí, caso apareça, caso venha em questão, algo do tipo, a gente sempre vai mostrar a correlação entre eles. Ou seja, vai mostrar aqui quanto que vale cada um deles, tudo direitinho, né? Isso aí vocês podem relaxar. Então, vamos aqui para o exercício. Aqui. Então, vamos fazer essa questão de essa P144. Então, o que está dizendo ali? O motor de potência 600 kW aciona o veículo durante 30 minutos. Determine o trabalho realizado pela força motora, dê resposta em joules e quilowatts-hora. E aí é bom que a gente já faz também outros aqui. A gente já faz, por exemplo, o P145. Que aí eu já copio aqui os dois. Espera aí. Não, eu só estou cortando aqui a figura. Vou botar aqui a janela. Opa, não. Isso. Então, ó, só joguei as fotinhos aqui de potência, para vocês terem uma noção.
das fórmulas. Estou pegando as imagens aqui. Aí vou pegar a questão. O PDF às vezes é ruim para poder ficar dando zoom. Pronto. Então, espera aí, que agora vai. Show. Então vamos lá. Então ele fala, o motor de potência 660 kW aciona o veículo durante 30 minutos. Determine o trabalho realizado pela força motora. Então, a gente tem aqui, ó, trabalho, ele vai ser o quê? Potência, trabalho dividido por tempo. Né? Essa é a definição que a gente tem. Então eu vou substituir meus valores. Só que aí eu tenho que tomar cuidado com os valores que eu estou trabalhando. Por quê? Quando a gente fala em joules, joule significa que meu tempo sempre vai ser dado em segundos. Então eu tenho que trabalhar com esse cara em segundos. Logo, não posso trabalhar com minutos. Então, se caso eu for fazer ali as contas, eu tenho que converter. Então vamos lá. Só para terminar de organizar. Foi. Potência trabalho sobre tempo. Como eu quero trabalho, eu vou passar o meu tempo para o outro lado. Então eu posso dizer que meu trabalho ele vai ser a potência vezes o tempo. Beleza. Só que aí para eu poder calcular esse trabalho, eu posso fazer aqui de duas formas que ele pediu. Quilowatts-hora. Quilowatts-hora, como eu falei, é um cara que a gente vai usar muito, muito pouco. Isso aqui vai ficar muito mais para o segundo ano, quando a gente pegar a parte de eletricidade, do que para essa parte de mecânica. Então a gente vai trabalhar mais para joules, tudo bem? O foco principal aí das nossas aulas vai ser sempre converter para joules. E como que eu faço para converter para joules? É só eu pegar esse valor para o sistema padrão. Então vamos lá. Se eu tenho uma potência de 60 kW, o que significa o K? O K significa 1000. Então, na verdade, eu vou ter 60 vezes 10 elevado a 3, ou seja, 1000. E aí eu tenho o meu tempo. 30 minutos, eu tenho que converter esse cara para segundos. Como que eu converto para segundos? É só multiplicar por 60. Ou seja, 1 minuto é igual a 60 segundos. Vou até botar aqui, caso vocês se percam. Então eu tenho que 30 minutos é igual a 30 vezes 60 segundos. Vai dar 18.000, 1.800, algo do tipo aí. Então aqui é só pegar e multiplicar todo mundo. Então vamos lá, vou fazer aqui na calculadora, para quem for ver a aula gravada. 60 vezes 30 vezes 60, eu vou ter um número bem grandinho. Então eu vou ter aqui 108000. Então multipliquei todo mundo. É isso aí. Valeu, Fernandes. Então, ó, se eu for compilar esse cara, eu posso pegar aqui, roubar 3 zeros e vou adicionar 3 zeros aqui. Então, eu vou ter isso aqui, 108 vezes 10 elevado a 6 joules. Ou, se quiser converter, 10 elevado a 6 é mega. Mega, né, megabyte, megabit, essas coisas que a gente tem, né? É um M. Então eu posso botar um MJ. Beleza. E aí agora vamos para outra questão. Ele pede para a gente resolver agora em quilowatts. Quilowatts é simples. É a mesma coisa que a gente estava fazendo, só que aí qual é a relação? Como ele já está em quilowatts e aqui já está em quilowatts, eu não preciso substituir. Só que o meu tempo ele tem que ser dado em hora. Então 30 minutos já vai representar o quê? 0,5 horas, meia hora. Concorda comigo? Então, quando eu for substituir esse cara, eu vou botar 60 e aí eu vou botar 0,5. Então, esse cara vai dar 30 kWh.
Tudo bem, gente? Dúvidas? Lembra que eu falei? Independente de qual for a resposta, o lance é você pôr a unidade de medida. Então, nos dois vão estar certos, certo? Só que aí, como a gente vai trabalhar muito mais com esse cara aqui, né, no caso, a gente vai trabalhar muito mais com Joule, porque é o nosso sistema padrão com que a gente vai fazer exercícios e tudo mais. Alguma pergunta? Alguma dúvida, gente? Show de bola. Então, vamos para o próximo. Então, vamos lá. Aqui, ok. 145. No P145 nós temos o seguinte. Um rapaz de 60 quilos sobe 20 degraus em 10 segundos. Cada degrau tem 20 centímetros de altura. Sendo g igual a 10, determine o módulo do trabalho do peso do rapaz ao subir. Então lembra lá, trabalho é força vezes distância. Se ele está falando do trabalho do peso, quem vai ser essa força? Vai ser a própria força-peso. Então, e como a gente está falando de uma distância, né? A gente está falando de quem? De um h que vai ser uma altura. Então, o trabalho da minha força-peso, ele vai ser quem? O peso vezes a altura. Lembra que esse cara, ele pode ser positivo ou negativo. Se ele estiver subindo, ele vai ser negativo. Por que negativo? Porque a força-peso está para baixo e o deslocamento dele está para cima. Estão em sentidos opostos. Né? Lembra que o trabalho é F, a força vezes a distância, vezes um cosseno do ângulo. Né? Aqui a gente está engolindo esse cosseno do ângulo e transformando ele em sinal. Mas nesse caso, ele pede o módulo do trabalho. O que é um módulo? Lembra quando a gente começou a estudar vetores lá no início das aulas? Aprendemos o que é direção, módulo e sentido. O módulo é só o número desse cara. Logo, eu não preciso me preocupar se o valor é positivo ou negativo. Eu só quero saber o número. Se deu 20. Não quero saber se o cara ganhou ou perdeu. Só deu 20. Né? Então, vamos lá. O peso vezes a altura. Então, vamos calcular aqui. Peso, a gente sabe que é a massa vezes a gravidade. mgh. Né? Vou sempre substituir para mgh porque isso aí vai ficar marcado um pouquinho para a gente. A gente vai trabalhar muito com esse cara. Então vamos lá. Minha massa é 60 kg. Minha gravidade é 10. E aí eu me pergunto, qual é a altura? Então vou botar até aqui no cantinho. Um degrau tem 20 centímetros. Né? Ele forma, cada degrau tem 20 centímetros. Só que eu posso trabalhar com centímetros? Não, não posso. Então eu tenho que dizer que um degrau tem quanto? 0,2 centímetros. Desculpa, 0,2 metros. Só que como são 20 degraus, então eu posso dizer que eu vou multiplicar esse cara por 20. Né? Então, 0,2 vezes 20, isso vai dar 4. Então, na verdade, 20 degraus vão ter 4 metros. Tudo bem? Então, quando eu for colocar a altura aqui, eu vou colocar 4. Exatamente porque eu estou calculando a altura de 20 degraus. Agora é só a gente substituir. Então, vamos lá. 60 vezes 10, 600. E eu vou ter aí que 6 vezes 4, 24. Então, eu vou ter no total 2.400 joules. Tudo bem? Agora, o que ele pede? O módulo da potência média associada ao peso do rapaz que sobe a escada. O que é potência média? Potência média é exatamente aquilo que a gente já vem trabalhando. Potência média é o trabalho realizado por tempo. Ou seja, ele exerceu 2.400 joules em quanto tempo? Em exatos 10 segundos. Então, eu vou ter aqui que meu trabalho vai ser o quê? Minha potência vai ser o trabalho sobre o tempo, que é 2.400, sobre o meu tempo, que é 10 segundos. Ou seja, esse cara, 240
watts. Então eu vou ter que minha potência ela vai ser dada em watts. Alguma pergunta, gente? Dúvidas? Tranquilo, Enzo? Dúvidas? Tranquilo, gente? Tranquilo? Beleza. Deu para perceber que é bem fácil, né? É um passo a mais do que a gente já está fazendo. Então, o que eu vou propor aí para vocês para a gente poder treinar? Deixa eu ver. Vai ficar aí então, ó, vou passar dois exercícios para vocês. Aqui, ó, no livro, o P146. Aqui, deixa eu ver. Opa, uma janela. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso aqui. Então, o que eu tenho aqui, ó? O P146 e o P147 vai ficar para casa para vocês aí, tudo bem? Então, o P146 e o P147 vai ficar para casa para vocês. E aí, a gente vai tentar resolver essas questões em casa e vamos tentar resolver essa 148, que ela é bem sutil. Tudo bem? Ela é um pouquinho chata, se vocês quiserem dar uma olhada, pode dar uma olhada, mas ela vai ser um pouquinho mais chata. Tudo bem? Mais alguma pergunta, gente? Enzo, algo a acrescentar? Então, gente, nós terminamos aqui. Vou terminar um pouquinho mais cedo com vocês, certo? E aí eu vou ter essas duas atividades para a gente poder fazer aí ao longo da semana. Certo? Fica aí para casa. Tudo bem, gente? Perguntas? Estão vivos? Então, é só isso, gente. Show? Então, falou, pessoal. Até mais, até a próxima semana. E aí, falou!